Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina de Biologia. Acho que nos conhecemos já, né? Eu sou a professora Andréia. Então, na nossa primeira aula, a gente vai ver sobre células. Então, a gente vai conhecer um pouquinho as células do nosso corpo. Então, vamos lá para o material. Então, o que seria a biologia? Então, biologia é uma ciência natural. Ela estuda a vida em seus mais diversos aspectos e manifestações. Então, ela significa, em grego, bios significa vida e logos significa estudo. Então, a biologia estuda a vida. Então, é uma ciência ampla que se preocupa com o estudo e compreensão dos seres vivos na botânica, na ecologia, na fisiologia, na genética, na zoologia, na anatomia, na paleontologia. Então, todos esses campos são estudados na biologia. Então, no século XVII, com a descoberta do microscópio, observou-se pedaços de tecidos. Essas estruturas foram chamadas de células. Então, a célula é a unidade mínima de um organismo. Então, é a menor unidade encontrada no nosso organismo. Então, no microscópio, ela é vista assim. Então, o que é uma célula? Uma célula, ela fazem parte de uma célula. Ela vai ter um núcleo, uma membrana e um citoplasma. Nesse citoplasma, a gente vai encontrar várias organelas. Cada uma delas vai ter uma determinada função para que essa célula funcione direito. Então, cada organela, que a gente vai conhecer todas elas depois, tem uma determinada função. Imaginem, é como se a célula fosse o nosso corpo e as organelas fossem os órgãos do nosso corpo. Então, cada órgão do nosso corpo tem uma determinada função. Então, é como fossem as organelas numa célula. A gente vai estudar tudo isso mais para frente. Então, essa descoberta levou muitos estudiosos a se interessar pelo estudo, os quais demonstraram a presença de células em todos os seres vivos. Logo, todas as plantas e todos os seres vivos possuem célula. Assim surgiu a teoria celular. Então, o que diz essa teoria celular? Todos os seres vivos são formados de célula. Então, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser formado por células. Então, para que um organismo seja considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características, como ser, em primeiro lugar, ser constituído de células, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos no meio em que vive e se reproduzir. De acordo com o número de células, eles podem ser divididos em unicelulares ou pluricelulares. Então, esses seres vivos a gente pode classificar como unicelulares ou como pluricelulares, de acordo com o número de células. Então, unicelulares, o nome já diz uni, uma só, né? Uma única. Ó. Então, são organismos formados por uma única célula. A gente tem dois exemplos aqui, ó. Bactérias, então é um tipo de ser unicelular, que apresenta apenas uma célula, e o protozoário paramécio, também é um tipo de ser unicelular, que apresenta apenas uma célula. Pluricelulares ou multicelulares, já diz o nome também, ó, são organismos formados por mais de uma célula. Então, pluricelulares são organismos formados por mais de uma célula. O nosso organismo tem mais do que 100 de trilhões de células. Então, o nosso organismo, ele apresenta mais do que 100 de trilhões de células. Então, são muitas células que existem no nosso organismo. São seres vivos unicelulares e pluricelulares. Então, unicelulares
são constituídos por apenas uma célula. Pluricelulares são constituídos por várias células, com funções específicas e diversificadas. Ainda, de acordo com a organização estrutural, as células são divididas em células procariontes e células eucariontes. Então, o que seriam células procariontes? Sua principal característica é a ausência de algumas organelas. Estas células são desprovidas de mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e, sobretudo, cariomembrana, o que faz com que o DNA fique disperso no citoplasma. A este grupo pertencem seres unicelulares. Exemplo, bactérias, cianofícias, que são tipos de alga. Então, quem que tem células procariontes? Apenas os seres unicelulares. Então, apenas os seres que têm apenas uma célula. Ó. Então, são os que apresentam células procariontes. E as células eucariontes são células mais complexas que as procariontes. Possuem vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados são dotados desse tipo de célula. A esse grupo pertencem os seres pluricelulares. Então, os seres que possuem mais do que uma célula possuem células eucariontes. Um exemplo, nós, os seres vivos, os seres humanos, ó. Então, quem possui células eucariontes são os seres que apresentam mais do que uma célula, são os seres que apresentam várias células, ou seja, os seres pluricelulares. Os níveis de organização das células eucariontes. Então, nesse grupo das células eucariontes, a gente vai encontrar as células animais e células vegetais. Então, tanto os animais quanto os vegetais apresentam mais do que uma célula. Apresentam várias células. Então, a gente tem aqui um desenho da célula animal, outro desenho da célula vegetal. Então, a célula animal é uma célula eucarionte. Ó. Então, as células animais apresentam uma estrutura organizada. Elas possuem 3 partes básicas. Então, vai ter sempre a membrana, o citoplasma, onde ficam as organelas, e o núcleo. As células animais têm a função de originar tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades complementares. Cada organela presente na célula desempenha uma função específica. Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem a membrana que fica ao redor aqui, que protege a célula. O citoplasma, que é tudo isso que está aqui no meio. E no centro, a gente tem o núcleo da célula. Então, o que são organelas celulares? As organelas ficam aqui nesse citoplasma aqui, ó. Então, a gente tem aqui algumas das organelas, ó. Aparelho de Golgi, lisossomo, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, perixossomo, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias. Então, aqui estão algumas das organelas. Ó. Então, no interior da célula, existem as organelas celulares. Cada organela realiza uma determinada função e é essencial para o funcionamento adequado da célula. Existem várias organelas celulares. A gente destaca o centríolo, o cloroplasto, o complexo golgiense, o complexo de Golgi, que é a mesma coisa, lisossomo, mitocôndria, peroxissomo, retículo endoplasmático e ribossomo. Apesar de pequenas, as células apresentam uma variedade de estruturas e processos bioquímicos complexos que são essenciais para a manutenção da vida. Sem o desenvolvimento dessas pequenas estruturas, a vida não seria possível.
Então, algumas organelas que são comuns entre as células vegetais e as células animais. Então, organelas que a gente vai encontrar tanto nas células vegetais quanto nas células animais. A gente tem o ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, mitocôndrias, a membrana plasmática e o citoplasma. Então, aqui a gente tem a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Então, tanto a célula do animal quanto a célula vegetal é uma célula eucarionte, porque elas são células, são de animais que possuem várias células. Então, a gente tem aqui quais são as organelas que são comuns nas duas células, e as que só tem na célula animal e as que só tem na célula vegetal. Então, ó, comum nas duas células, a gente tem o núcleo, o nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o citoesqueleto, a membrana plasmática, o lisossomas, o complexo de Golgi, a mitocôndria, citoplasma, perixosoma e ribossomas, que só tem na célula animal o vacúola e os centríolos, e que só tem na célula vegetal o cloroplasto e a parede celular. Então, essas organelas aqui são o vacúola e o centríolo é só no animal, e o cloroplasto e a parede celular a gente só encontra na célula vegetal. Então, aqui a gente tem mais uma imagem da célula animal e da célula vegetal. Então, o que é o cloroplasto? Então, é uma organela presente nas células das plantas e outros organismos fotossintetizadores, como as algas. Então, na célula vegetal, na célula animal, a gente não encontra a organela cloroplasto. Ela possui clorofila, que é um pigmento que é responsável pela cor verde. Então, só organismos que têm cor verde que apresentam o cloroplasto. Organelas que são diferentes entre as células vegetais e animais. Então, o lisossomos e o centríolo estão presentes apenas nas células animais. Então, na célula vegetal, a gente não vai encontrar lisossomos e nem centríolo. E organelas que são diferentes entre as células vegetais e animais. Então, a parede celular e o cloroplasto estão presentes apenas nas células vegetais. Elas não apresentam centríolo. Então, a parede celular e o cloroplasto a gente só encontra na célula vegetal. Então, aqui, vista pelo microscópio, a gente tem a imagem da célula animal e da célula vegetal. Aqui, outras imagens que a gente enxerga pelo microscópio, ó. Célula dos seios paranasais humanos, células de uma cebola, células bacterianas. A composição química da célula, ó. Então, 15% da célula é proteínas, 7% são ácidos nucleicos, 3% são carboidratos, 2% são lipídios, 2% são sais minerais, outros é 1%, e 70% da composição da célula é água. Então, a grande maioria, a sua composição é de água. Então, a água é a substância mais abundante no corpo dos seres vivos. Uma pessoa adulta apresenta cerca de 70% de sua massa total de água. A água atua como um solvente universal. Muitos dos compostos químicos que estão dentro das células encontram-se dissolvidos em água. A água total do organismo está dividida em 2 compartilhamentos. O líquido intracelular, que corresponde a 2/3 da água total do organismo, e o líquido
extracelular, que corresponde aos outros 1/3 restantes. A organização celular. Então, a célula animal se encontra nos animais e que se distingue das células vegetais. A célula eucarionte se organiza em 3 componentes fundamentais. Então, ó, a célula eucarionte, ela vai ter sempre um núcleo, um citoplasma e uma membrana plasmática. Então, o núcleo que fica no centro, o citoplasma, que é tudo isso aqui, e a parte externa aqui, a membrana plasmática. Então, o núcleo da célula. Então, é a região da célula que controla todas as suas atividades. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, ou seja, todas as informações genéticas do ser vivo. Então, é muito importante o núcleo. Ó. Então, é no núcleo que a gente encontra o DNA, que é onde tem o cromossomas. Então, procariontes e eucariontes. Então, procariontes são células cujo material genético está disperso, sem núcleo. Por isso que a gente não tem DNA, porque não tem núcleo, então o material genético das procariontes fica disperso, por ela não apresentar um núcleo. E eucariontes, que são as células, que são dos seres pluricelulares, que tem várias células, são células que apresentam um núcleo e possuem carioteca.